Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contataram a Jesus. E ele se aproximou, segurou a sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos citar? A saudação especial para você que é aqui do Arraial da Ajuda, que sempre participa conosco das nossas atividades pastorais, aqui no nosso santuário de Nossa Senhora da Ajuda. Aqui também é a sua casa, sinta-se sempre muito bem-vindo. E uma saudação especial a todos vocês, turistas, visitantes, que vieram de outros lugares do Brasil e até fora, muitas vezes do Brasil, e estão hoje aqui, passando pelo santuário. E essa passagem não seja somente de uma breve passagem, mas que seja uma passagem que marque o seu coração, acima de tudo. E bom que na sua agenda de férias, nos seus dias de descanso, você também quis descansar o seu espírito e está aqui hoje, rezando, estando conosco nesse momento de oração. Que essa Eucaristia seja de fato um presente de Deus na sua vida, e que seja também um marco na sua visita de férias aqui ao Arraial da Ajuda. Queridos, queridas, uma breve reflexão sobre aquilo que hoje a liturgia da palavra nos traz. Na nossa vida, nós somos sempre chamados, desde o momento em que nós nascemos até o último dia da nossa vida, nós somos chamados. Deus continua nos chamando. Mas nos chama para quê? No último domingo nós celebrávamos a festa do batismo de Jesus. Essa festa que inaugura a vida pública de Jesus. Esse acontecimento que faz com que Jesus comece, inicie a sua missão. E qual era a missão de Jesus? Qual era o chamado de Jesus? Mostrar a face amorosa do Pai. Mostrar que Deus é amor. Mostrar que Deus é misericórdia. Mostrar a face de um Deus que ainda parecia tão distante, mas agora está tão próximo. E nós somos chamados constantemente a, primeiramente, experimentar a face deste Deus. E ao experimentar isso na nossa vida, ao trazer isso para a nossa história, nós podemos divulgar esta verdade. Nós podemos divulgar esta alegria. O saudoso Papa Francisco dizia que depois que nós temos um encontro pessoal de fato com Jesus, nós não podemos guardar para nós esta imensa alegria. Nós precisamos divulgá-la. Nós precisamos mostrar essa alegria para o mundo. E muitas vezes não vai ser por palavras. Muitas vezes não vai ser através de uma fala, mas vai ser através
precisamos dar. E esse chamado é constante na nossa vida. Como eu disse, desde o momento da nossa concepção, do nosso nascimento, até o último dia da nossa vida. E ele acontece, de fato, em qualquer fase da vida. Hoje nós estudamos, na primeira leitura, o chamado a um jovem, a um adolescente, chamado Samuel. Samuel ainda não tinha uma grande maturidade, mas já servia ao Senhor. E o servia com alegria no templo. Mas, um belo dia, uma bela noite, escutou o chamado do Senhor. E sem entender quem era, foi até aquele que ele imaginava ser quem estava o chamando. Eli, o sacerdote daquele templo. Mas ele logo percebeu que Samuel estava sendo chamado pelo próprio Deus. Muitas vezes na nossa vida, nós também não temos a maturidade que nós precisamos para ouvir esse chamado. Muitas vezes o chamado de Deus na nossa vida acontece e nós não temos ainda aquela capacidade de interpretar que aquilo é vontade de Deus ou que aquilo é sinal de Deus para a nossa vida. Nós precisamos de outras pessoas que nos ajudem. E oxalá nós tenhamos essas pessoas no nosso caminho. Seja os nossos pais, sejam grandes amigos, que também são amigos de Deus, sejam pessoas importantes do nosso meio, que nos ajudem a identificar que aquilo é vontade de Deus, que aquilo é voz de Deus para nós. Oxalá nós tenhamos essas pessoas no nosso lado, como Samuel tinha. E Samuel, depois nós vamos ver nas próximas semanas, nos próximos dias, com o desenrolar da história de Samuel, que ele respondeu muito bem a esse chamado. O de hoje foi uma resposta ainda imatura, mas essa resposta imatura vai se amadurecendo ao longo do caminho, que vai tornar Samuel um grande profeta, um grande sacerdote e um grande homem no meio do seu povo. Os inícios da história de Israel vão ser marcados pela figura de Samuel, este grande homem que Deus escolheu também no início do seu povo. Então, esse chamado também começa lá na adolescência e vai se amadurecendo ao longo da vida. Mas também esse chamado pode acontecer de outras formas. Também pode acontecer no sofrimento. No Evangelho de hoje, nós vemos o chamado da sogra de Pedro, uma mulher que estava enferma, uma mulher que estava doente, e no meio daquela vicissitude, no meio daquele sofrimento, o Senhor olha para ela, e o mais bonito, que o Senhor a chama de volta para a vida, a essa vida que nós precisamos de fato viver. Jesus passou curando tantos, porque a doença, o sofrimento, de certa forma, param a nossa vida. Muitas vezes o sofrimento nos impede de viver a nossa vida. O sofrimento, por exemplo, da perda de um ente querido, muitas vezes pode paralisar a nossa vida. E se nós não temos essa fé madura em Jesus Cristo, nós muitas vezes vamos paralisar a nossa vida. Uma doença que apareça na nossa vida, se não tratada logicamente no físico e com todos os recursos da medicina, mas principalmente na parte mental e também na parte espiritual, são doenças que nos tratam, são doenças que nos impedem de viver o extraordinário de Deus na nossa vida. E Jesus se passa curando, fazendo bem, Ele quer que as pessoas voltem a viver o seu chamado. Qual o chamado? O chamado de experimentar o amor de Deus em suas histórias e levar esse amor a tantos outros que também precisam conhecer esse chamado. E a sogra de Pedro, ao ser curada, ao ser amada, se levanta e serve a todos que a recebem. Que bonito quando nós ouvimos a voz de Deus na nossa vida e nós respondemos com o serviço, nós respondemos com o amor, porque é para isso que nós estamos aqui,
para servir. Servir, acima de tudo, com amor. Mas, como eu sei que tudo isso, como eu sei que é o chamado de Deus na minha vida, como eu sei que de fato é Deus me chamando, é Deus ali me convocando a viver uma vida nova, a viver, a experimentar o seu amor. Entra a segunda parte do Evangelho de hoje. Jesus saiu de madrugada e foi fazer o quê? Rezar. Foi ter a sua intimidade com Deus. Meus irmãos, é de extrema importância que nós tenhamos uma intimidade com Deus. É de extrema importância que nós tenhamos Deus como nosso amigo. O Papa Leão hoje, na sua catequese, ele dizia que somente quando nós olhamos para Jesus e temos esse contato com Jesus, nós vamos descobrir que Deus é nosso amigo. E o amigo não quer o nosso mal. O verdadeiro amigo quer o nosso bem. O verdadeiro amigo quer que nós tenhamos o melhor da vida e que nós vivamos o melhor também da vida. Assim também é Deus conosco. Assim também Deus quer que nós vivamos o melhor da nossa vida, o melhor da nossa história. E este melhor só vem quando nós temos essa intimidade. Porque na intimidade que nós conhecemos, 25 anos de casados não são 25 dias, não é? 15 anos de casados não são 15 dias, não é? É um tempo considerável que nos ajuda a ter intimidade, de conhecer o outro. E conhecer não para apontar erros ou defeitos, mas para ajudar a ser melhor, para ajudar a crescer como pessoa. E assim também nós possamos olhar para Deus. Deus não é aquele que quer nos punir, mas Deus é aquele que quer nos ajudar. Deus é aquele que quer nos amar. Deus é aquele que quer nos colocar de pé para vivermos o extraordinário dele no pouco da nossa vida. Assim como fez com todos aqueles que ele curou ao longo da vida. E que assim também nós, ao experimentarmos esse amor, nós possamos levar para aqueles que não conhecem ele. Quantos são aqueles que não conhecem o amor de Deus e precisam conhecer através do nosso testemunho de Deus? Que Nossa Senhora da Ajuda nos ajude a sermos cada vez mais amorosos, misericordiosos, assim também como Jesus o foi. E que tenhamos sempre Ele como exemplo na nossa vida e na nossa história, porque é Ele para nos ajudar a identificar o extraordinário de Deus que acontece todos os dias da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.